Olá, amigos, tudo bem com vocês? Rapaz, hoje eu estava aqui remexendo as minhas relíquias aqui históricas. Eu tenho um baú aqui onde eu guardo relíquias. Eu achei uma coisa muito legal. Eu queria mostrar para vocês e vou até aproveitar para falar um pouquinho sobre uma figuraça da história da República Brasileira. Não sei se dá para vocês poderem ver isso aí, muito legal. Isso aqui é um pin, né? A gente chama hoje de bottom de campanha eleitoral, mas não é bem um bottom isso aqui. Isso aqui é a vassourinha usada na campanha do Jânio Quadros, Jânio da Silva Quadros, que foi candidato a presidente da República, ganhou a eleição em 1960 e governou o Brasil durante muito pouco tempo. Muito legal isso aqui. Eu eu fiquei muito feliz de ter conseguido adquirir isso aqui. Aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre Jânio Quadros, já que, né, aproveitar o lance. Se você tiver a curiosidade de pegar a lista dos presidentes brasileiros, desde 1889, quando a gente iniciou a República no Brasil, aqui com Deodoro da Fonseca, você vai perceber que muitos presidentes não conseguiram concluir seu mandato. Isso é uma coisa muito interessante. Ou foram interrompidos por golpes militares, ou renunciaram, ou adoeceram. É muito interessante isso, né? Na história da República Brasileira, a gente tem vários casos de presidentes que não conseguiram concluir seus mandatos. E o Jânio Quadros é um caso especial. Realmente a gente deve comentar o Jânio Quadros, porque realmente é muito interessante. Jânio governou muito pouco tempo, né? Ele foi candidato em 1960 pela UDN, com apoio do Carlos de Lacerda, que fazia uma oposição ferrenha ao Getúlio Vargas, ganhou as eleições com a bandeira que prometia combater a corrupção, né? Juscelino Kubitschek, que foi o presidente anterior, no processo de construção de Brasília, ele teve que recorrer a muito empréstimo estrangeiro. Então, o Juscelino foi muito acusado de exercer um governo corrupto. Tá? Nunca se provou nada contra ele. E o Jânio aproveitou essa deixa, né? Ele usou a vassourinha para varrer a corrupção do Brasil. E aí ganhou as eleições com folga, né? Com muita folga. E só teve um grande problema. Jânio, quando foi governar, ele não tinha apoio do Congresso. Foi eleito pela UDN, mas não tinha apoio para governar. E numa república, um presidente que não tem apoio do Congresso, ele não consegue, né, governar. Ele pode ser a maior autoridade do país, mas tudo passa pelo Congresso, tudo passa pela Câmara, tudo passa pelo Senado. Então esse foi um grande problema que ele enfrentou, não é? E o outro problema também que ele realmente herdou, foi uma herança maldita, né? Foi a questão da crise econômica que o Brasil vivia. A dívida externa do Brasil estava na estratosfera. Juscelino teve que recorrer a muitos empréstimos externos para a construção de Brasília, né? Aquela história dos 50 anos em 5, ele conseguiu fazer, desenvolveu a indústria de bens de consumo no Brasil, mas deixou o Brasil muito quebrado, né? Jânio herdou esse pepino, né? E, evidentemente, procurou tomar medidas para resolver esse problema, né? A questão, principalmente do déficit público, né? Então, tomou medidas no sentido de, por exemplo, reduzir, cortar subsídios de alguns produtos, cortou subsídios em cima dos combustíveis. Isso aí desagradou muito as classes médias, cortou o subsídio do trigo, né, que afetou as classes mais pobres, e isso, evidentemente, desagradou empresários, né, e desagradou aí as classes médias que o apoiaram em campanha. Tá? Fora isso, nós tivemos assim um grande problema, né, no período do Jânio, que foi a Guerra Fria, o período da Guerra Fria. Jânio governou durante a Guerra Fria. Durante a campanha, ele prometeu ter uma postura independente, né? O Brasil estava muito submetido às imposições, né, do governo dos Estados Unidos. E Jânio sempre prometeu ter
digamos assim, um governo com uma política externa independente. A princípio realmente colocou isso em prática, só que acabou exagerando um pouco, né? Ele sinalizou, né, no sentido de reatar relações com a União Soviética, coisa que, né, já era um problema desde de Getúlio, entrou João Goulart, entrou Getúlio, e isso aí não foi reatado, entrou Dutra, tá? Então ele procurou tomar uma postura independente, né? Nisso aí ele exagerou um pouquinho, né? Acabou até condecorando Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, e isso desagradou muito as classes médias, as elites brasileiras, que acharam que foi um exagero. Fora isso, Jânio também tomou algumas medidas assim um pouco incompatíveis, né, com a função de presidente da República, coisas do tipo proibir o uso de biquíni em praia, proibir brigas de galo, coisas que assim não são realmente compatíveis com as funções de um presidente da República. Foi um cara polêmico demais, demais, né? Mas o grande problema realmente foi a falta de base dentro do Congresso, né? Ele, ciente disso, ele tentou uma medida meio louca, ele renunciou, né? Pouco mais de 6 meses de governo, ele renunciou, deixou uma carta alegando que estava renunciando por causa de forças ocultas e terríveis, né? Na verdade, ele tentou buscar apoio popular, né? Essa história da renúncia do Jânio, durante muito tempo, ficou muito mal explicada. Mas depois, a história realmente revelou o que ele pretendia. Né? Pretendia ter apoio popular para governar e enfrentar o Congresso, onde ele tinha muita resistência. Resumo da ópera, né? Jânio ficou 6 meses, um pouquinho mais de 6 meses no governo. Renunciou e, né, deixou aí um grande problema para o Brasil, porque o vice dele era o João Goulart, né? Naquela época era possível votar em presidente e vice-presidente, né? A gente votava separadamente. Ele teve exatamente um vice, que era um PTBista histórico, que era o João Goulart, que havia sido ministro do Trabalho, né, do Getúlio Vargas. Então isso aí acabou desembocando no golpe militar, né, em 1964. Agora, o Jânio realmente foi uma figuraça, né? Foi, assim, entre os presidentes brasileiros que governaram um pouco, ele é um caso realmente emblemático, tá? Emblemático. E não acabou criando uma situação que acabou levando ao golpe militar de 1964, que durou aí 20 anos, né? Acabou em 1984, 85. Mas isso é outra história que a gente vai contar para vocês depois, tá? Mas Jânio realmente foi uma figura. Tá bom, gente? Um beijo para vocês e até a próxima.